E aí, pessoal? Bom, vamos para mais uma aula aí de PHP e banco de dados MySQL. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a operação de insert pelo PHP no banco de dados, né? Para isso, a gente vai retornar com formulários, né? E vamos imaginar a seguinte situação, né, de página. Eu tenho uma página que eu tenho um cadastro de professor, né? Eu preciso cadastrar um professor no meu sistema. E quando eu cadastrar, quando eu clicar em enviar, esses dados vão ser inseridos para um banco de dados para posteriormente eu poder listá-los, né? Para isso, a gente vai aumentar um pouco a nossa base do database escola, né? Vou adicionar aí as tabelas disciplina e professor. Então, um professor vai lecionar uma ou mais disciplinas, né? Uma disciplina ela vai ser selecionada por um ou um professor, né? Um aluno ele pode cursar uma ou mais disciplinas, uma disciplina pode ser cursada por um ou mais alunos, né? Então vamos para a construção desse database dessas tabelas extras lá no nosso banco de dados. Indo o modelo falado, a gente vai precisar de mais duas tabelas, né? Eu vou ter que ter a tabela professor. Professor vai ter o prontuário, o nome do professor, né? E a sua formação acadêmica, né? Vou colocar aqui 3 colunas, 4 colunas, vou colocar o e-mail dele também, tá? Então, prontuário vai ser um varchar também de 8, né? Vai ser a chave primária, marco aqui como primário. Então, nome, um varchar de 100, e-mail, um varchar também de 100, e aqui a formação, vou colocar também um varchar de 100. E a gente vai precisar também ter uma tabela. Vou voltar aqui para o banco de dados da escola. A gente vai criar mais uma tabela que vai ser a tabela disciplina, né? A tabela disciplina vai ter o ID da disciplina, o nome, a descrição e o código do professor. São 4 colunas, né? Então, eu venho aqui, ID da disciplina, né? O ID da disciplina, eu vou deixar ele como um código autoincremente, né? O nome vai ser um varchar de 100. A descrição, eu vou usar o tipo text. Não preciso definir o tamanho no text, né? E aqui o código do professor, que a gente vai utilizar como chave estrangeira, né? Ele tem que ser do mesmo tipo e mesmo tamanho da chave primária que a gente definiu lá na tabela professor, beleza? Então, primeiro eu crio a tabela para fazer a relação da tabela disciplina com o professor. Eu venho aqui na coluna que eu criei para o código professor, clico em mais, né? Quem tiver com resolução maior já vai aparecer direto. Marca a opção índice, né? Coloca o código do professor como índice. E aí a gente vem em vista de relação ou visão de relação para fazer o relacionamento. Aqui vai variar um pouco de PHP para PHP. Vai depender da versão que você está, mas basicamente o que você precisa fazer é a mesma coisa, né? A gente vai vir aqui selecionar a coluna, em alguns casos já vai ter marcado ID disciplina e código professor como coluna, né, para você selecionar. Na minha aqui aparece as opções todas, eu vou marcar aqui código de professor, é uma chave estrangeira que aponta para o meu banco escola, né? Alguns já vai vir pré-definido esse bloco, né? Então, escola na tabela professor, na coluna prontuário, certo? Então, código do professor é uma chave estrangeira para prontuário na tabela professor do banco escola. On delete restriction update, eu vou deixar como cascade. Beleza. Então, a estrutura dos meus bancos de dados já estão prontos, né? Então, vamos ver lá como que a gente faz para cadastrar o professor, a disciplina e os alunos. Beleza?
Com esse banco de dados construído, a gente vai montar as nossas telas, né? Então eu tenho uma tela de cadastro professor e a tela de professor inserido com sucesso, né? Repare que basicamente o layout delas vão ser muito parecidos. Então todos vão ter ali um menuzinho de cadastrar ou listar. Independente se eu estiver cadastrando, listando ou inserindo, sempre eu vou ter esse menu. Então coloquei ali um arquivo cabeçalho.php, né? Ele já abre o meu doctype HTML, coloco o meu head e eu coloquei ali uma folha de estilo interna simplesmente para espaçar os nossos elementos na hora de testar e ficar um pouquinho mais bonito visualmente. Depois vocês podem acrescentar Bootstrap aí na ferramenta de vocês, tá? Então, tem a tag buddy, aí a gente tem aí dois blocos, né? Um bloco de cadastrar separados por um HR e o bloco de listar com os links, né, respectivamente para form de professor, disciplina e aluno e listar professor, disciplina e aluno. Então todas as páginas vão conter esse cabeçalho.php, né? O nosso form, por sua vez, depois que ele inclui o cabeçalho, eu montei um field set, né, para organizar os dados ali dentro de formulário. Então, coloquei a legenda de cadastro de professor. O meu form, ele vai enviar para insereprofessor.php pelo método post. Ele vai enviar esses 4 inputs de dados, né, que eu nomeei aqui de prontuário, nome, e-mail e formação, de acordo com o que a gente tem no nosso banco de dados. Usei um placeholder, né, para pegar como se fosse um label, né, do prontuário, do nome, do e-mail, informação acadêmica, e definir os seus tipos. Aqui, type text para prontuário e nome, né, text para prontuário, porque a gente pode ter letras, né, e-mail para ele fazer a validação de e-mail correto e informação acadêmica que a gente vai coletar com text. E um botãozinho de enviar, lembrando que button, né, sem nenhuma especificação dentro de um formulário, automaticamente é um botão de submit para o meu action, tá? Se o action não tiver definido, ele manda para a própria página os dados, ok? Se eu quisesse fazer um JavaScript aqui, alguma coisa para fazer uma validação, antes eu precisaria colocar aqui um type button para que esse botão não disparasse o meu formulário, né? Então, vamos falar um pouco agora sobre para onde vai esses dados, que é o script de inserção. Então, esse script de insere professor, quando eu clico no meu botão enviar, a página sai de form professor e vai para insere professor, enviando um pacote de dados que são esses elementos de input, né, que a gente consegue resgatar por post aqui no meu programa, né? Então, lembrando que depois do cabeçalho, né, que vai ser a página que mostra aqui as informações, a gente vai incluir o nosso elemento de conexão, onde a gente tem a variável conexão, que é aquela ponte, né, com o nosso banco, para fazer as operações. Aí eu pego por post todas essas variáveis aqui que foram enviadas do formulário, atribuo ela aqui as minhas variáveis locais, prontuário, nome, e-mail e formação, né? E aí, a partir disso, eu monto a minha variável de insert, né? A minha variável de insert, ela vai receber a string insert into professor, igual, né, você estivesse fazendo lá no comando de insert no banco de dados, né? Com a diferença aqui que os values são values específicos, né? São values variáveis. Então, eu vou inserir into professor na posição prontuário o valor que eu recebi do post prontuário, né? E assim por diante, nome, e-mail, informação, nome, e-mail, informação, né? Então, quando eu termino de montar essa variável de insert, eu estou pronto para falar ao banco de dados o que eu quero fazer, né, que eu quero inserir. Então, como é que eu falo? Eu executo a função MySQL query, né, com a variável de conexão obtida no include conexão e a minha variável insert montada aqui na instrução anterior, né. Aqui eu tenho dois DAI, pessoal. Aqui o MySQL error conexão, caso eu tenha feito algum erro na minha formulação aqui do insert, meu programa não vai inserir, né? O MySQL query ele vai retornar false, e aí ele retornando false ele vai matar o programa, né? Eu posso matar o programa dando uma mensagem de erro específica dessa conexão que foi executada, então ele vai falar exatamente para mim o que aconteceu aqui de errado nesse insert, né? Ou eu posso colocar um die, uma mensagem mais
bonitinha para o meu usuário, né? Houve um erro inesperado, para ele avisar o administrador de sistema, e aí eu não mostro também qual que é a estrutura do meu banco de dados ou outras informações que podem ser importantes para hackers tentar atacar o meu sistema, ok? Feito isso, se deu certo, né, se ele não matou o programa, significa que isso inseriu no meu banco de dados, né? Então a instrução continua a executar, se ela não morreu, e aí eu escrevo aí com o professor inserido com sucesso, fecho o body do meu cabeçalho, fecho o HTML e voilà, temos o nosso professor inserido na nossa base, ok? Bom, seguindo aqui, vamos tentar fazer agora o insert na tabela disciplina, né? Aparentemente deve ser tudo igual, né? Mas aqui, ó, por isso que eu falei, vamos começar pela tabela de menor dependência, né? Qual que é a tabela que tem menor dependência? É aquela tabela que não tem chave estrangeira para ninguém, né? No caso, a tabela professor. Professor tem suas colunas apenas, aí não aponta para ninguém. Disciplina agora ela tem uma chave COD professor que aponta para o professor cadastrado. Então, quando a gente tem um insert com chave estrangeira, a gente tem que tomar cuidado no nosso form, porque a gente precisa montar um campo dinâmico, né, de forma dinâmica, buscando do banco de dados. Nesse caso aqui, por exemplo, quando eu vou cadastrar uma disciplina, o nome e a descrição, ok, são campos aqui de texto. O professor, né, que na verdade não vai ser o professor, vai ser o código do professor, ele tem que ser montado por PHP, ou seja, eu preciso buscar no banco de dados os professores já cadastrados, montar um select com esses caras, né? Então, o cuidado está nesse ponto, né? Vamos lá. Então, se eu tiver nesse meu formulário aqui, ó, eu tenho o input de text para pegar o nome e o text área de descrição, normal, né? Método post, action para inserir disciplina, né? O restante aqui tudo igual ao anterior. A diferença vai estar aqui nesse PHP, ó. Eu vou precisar incluir um arquivo de conexão, né? Montar uma variável de select aqui, né? Select asterisco from professor, order by nome, pegar o resultado, né? Então essa query select vai ser executada lá no banco de dados. E aí eu vou montar aqui embaixo, né, as minhas options de acordo com os professores que já estão cadastrados, né? Então eu abro minha tag de select com o name code professor, coloco aqui uma primeira option que vai ser a option de label, né? Vai estar escrito ali para ele selecionar o professor. E em seguida eu faço um laço de repetição, percorrendo todo o meu resultado, né? Igual a gente fez para fazer a listagem, mesmo esquema. Só que aqui agora eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir a option, né? A cada professor que encontrar, cada tupla de professor que encontrar, monte uma option com o value igual ao linha prontuário, que é a chave primária dele, né? E o linha nome aqui dentro da option para aparecer o nome dele. Então aqui apareceu Antunes da Silva e depois, na segunda vez que o laço rodou, Maria Antonieta, né? Cada um tem um value com o número do seu prontuário. O número do prontuário é a chave primária, é ele que vai entrar como chave estrangeira lá na tabela disciplina que a gente está inserindo, né? Lembrando que a gente está no form de disciplina. Beleza. Né? Rodamos o nosso laço. Fechou a tag de select depois que o laço acaba, né? Então eu abro a tag de select, coloco a option, rodo o laço montando as options e fecho a select, né? BR aqui para quebrar uma linha, botão de enviar dentro do meu form como submit e voilà. Vai para insere disciplina, né? No insere disciplina, mesma coisa, incluo o arquivo de conexão, pego as minhas variáveis de post, né? Nas variáveis locais, monto o meu insert com as variáveis que eu recebi, inserindo na tabela disciplina e executo a query, né? MySQL query, conexão, insert, né? Pego aqui, ó, conexão insert, conexão veio daqui, insert veio daqui e ele executa essa query no MySQL. Se nada der errado, né? Aqui eu já deixei uma mensagem padrão, houve um erro inesperado. Se nada der errado, ele executa disciplina inserida com sucesso, se ele realmente conseguiu inserir. Beleza? Bom, e
Finalizando aqui, eu deixo um desafio para vocês, né? Aqui a gente vai ter um outro conceito para insert. Então, por exemplo, no caso de eu ter que inserir um aluno, né, nesse formato, né, eu vou cadastrar os dados dele, prontuário, nome, e-mail, data de nascimento, sexo e quais disciplinas o aluno vai cursar. Então, por exemplo, ele escolhe física, ou física 1 e física 3, ou física 3 e química, ou só trigonometria, ou química e trigonometria, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter que criar uma tabela de relacionamento, né? Um aluno pode cursar várias disciplinas, uma disciplina pode ser cursada por vários alunos, então a gente vai ter que ter a tabela aí, aluno cursa disciplina, tá? Então o desafio é vocês construírem a tabela de relacionamento vários para vários e fazer com que esse formulário insira, né? Quando eu clicar em enviar, ele insira os dados do aluno e as disciplinas que esse aluno vai cursar. Beleza? Então esse é o desafio da semana. Novamente as referências para quem quiser dar uma retomada no assunto. A gente tem no W3 Schools, né, o PHP Ref MySQL, o SQL Ref Keywords, né, e o PHP Default, para vocês aí retomarem algum conhecimento que esteja ainda com dificuldades. Lá você pode fazer exercícios, você pode praticar, tem como traduzir a página para português, né? Então, bons estudos e até a próxima, pessoal.